Olá, meus amados irmãos, meus amados ouvintes da Santa e Bendita Palavra de Deus. Vamos manter em dia a gravação dos nossos vídeos e hoje eu quero falar da grande comissão, o Ide e pregai o Evangelho, o Ide e fazei discípulo. Essa foi a ordem que o nosso mestre nos deu. Essa não é uma opção, como uma irmã hoje escreveu no PV, né, do Zap. Essa não é uma opção, é uma obrigação, é uma ordem, é um decreto de Deus para os crentes. Vão e façam discípulos. E essa é a identidade do cristão, é o fazer discípulo, é o fazer novos seguidores de Jesus Cristo. É produzir novos crentes por todo o mundo, de todas as nações, tribos, línguas, povos e nação. E o texto que tenho hoje é Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20, que diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse texto sagrado que nós temos agora para a nossa meditação é um texto muito especial. Ele fala da identidade da igreja, ele fala da identidade do cristão, fala da identidade do povo de Deus, fala da identidade daqueles que andam com Jesus, que servem o Senhor Jesus e nessa geração faz a diferença. O texto que nós temos, ele começa dizendo da autoridade do Senhor Jesus. Por que nós vamos fazer discípulo em todas as nações? É porque nós somos o povo mais poderoso que a terra já viu? É porque nós somos o povo mais forte que surgiu? Ou como foi dito pelo Mohammed, é porque nós somos o povo mais evoluído para as nações? Nós não fomos evoluídos, nós somos criados por Deus, somos criação de Deus, nada de evolução. Ou o que faz de nós, então, sermos tão fortes, tão poderosos em todas as partes do mundo? É porque aquele que nos ordenou disse assim: todo poder me é dado nos céus e na terra. Então é baseado no poder desse, que é todo poderoso, que nós vamos fazer discípulo. A palavra que nós falamos é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho que pregamos não é a nossa palavra, não é o nosso próprio poder, não é a nossa força em ação, é a força de Deus, é o poder de Deus em ação, é o poder de Deus falando a vida das pessoas. Quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando direto com aquela pessoa que está nos ouvindo, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O texto diz: logo que o nosso Senhor afirmou a sua autoridade, ele disse: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações. A primeira ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz o meu amigo David Milton, é ir e fazer discípulo. Algumas pessoas estão achando que a ordem foi: vão e batize as pessoas, vão e batize e depois faça delas um discípulo. Não. A ordem de Jesus foi: vão e façam discípulo. Feito o discípulo, batiza esse discípulo. Algumas pessoas têm invertido a ordem da coisa, mas o que o Senhor nos ordenou foi fazer o discípulo primeiro. E no contexto do primeiro século, onde as pessoas ouviam exaustivamente sobre o Senhor Jesus Cristo, e ali elas estavam abraçando a fé cristã, estavam dispostas a morrer por aquela fé que elas estavam abraçando, sem dúvida nenhuma, era desnecessário qualquer discipulado, porque eles, ao aceitar Jesus, era como quem aceita uma pena capital, uma sentença de morte por ser seguidor de Jesus Cristo, nosso Senhor. No primeiro século, já não é nesse século onde muitas informações erradas, pregações falsas, mensagens fakes a respeito do Evangelho têm sido distribuídas, alguns ouvindo mensagem de autoajuda, pensando que estão ouvindo mensagem de ajuda do alto ou a mensagem da pregação da palavra de Deus, alguns ouvindo propaganda mercantilista que tem o fim de tirar a oferta de forma desonesta do bolso das suas vítimas, das suas presas, como no neopentecostalismo, e pensam que estão recebendo a palavra de Deus. Outros estão se encaminhando por essas insanidades que a gente vê, comendo capim, urinando como a leoa e fazendo uma série de esquisitices demoníacas que Satanás leva essas pessoas a fazer em nome do poder pentecostal. No meio onde as pessoas estão cada dia mais se tornando ateus, seguindo a corrente tradicional de pregação do Evangelho,
numa situação onde a palavra de Deus está sendo colocada de lado por muitos dos grandes vultos da mensagem, da pregação do Evangelho, que trocaram a pregação da Bíblia por calvinismo, por arminianismo, por tantas outras coisas, que trocaram a Deus, o Criador, pela criatura. Nesse contexto é preciso primeiro fazer o discípulo, explicar o que é um discípulo. E uma vez feito esse discípulo, levá-lo às águas e o identificar com a morte e a ressurreição do Senhor. Essa é, sem dúvida nenhuma, a mais nobre de todas as tarefas que o povo evangélico já recebeu. Nós, o povo crente, recebemos essa tarefa do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a tarefa? Vão fazer outros crentes, vão fazer seguidores para mim de todas as nações, de todos os povos, de toda a terra. Como o Senhor disse, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e fruto que permaneçam. Quando o Senhor falou isso, Ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram para ser apóstolo de vocês. Eu escolhi vocês para ser meus apóstolos, eu os nomeei, e eu fui quem dei a missão, foi eu quem designei vocês, dizendo, vão e dê fruto. E aqui está o proto-evangelístico, ou a base inicial da ordem que os discípulos receberam, que foi, ide fazei discípulo. O coração de todo verdadeiro crente, de todo verdadeiro servo do Senhor Jesus Cristo está nessa missão, fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus e levar essas pessoas a se identificar com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus pela prática do batismo, como as Escrituras inequivocamente nos ensinam, e manter uma vida constante de ensino, uma vida constante de transmissão de todas as coisas que Jesus nos ordenou. Não é o que Moisés nos ordenou na lei, mas é o que Jesus nos ordenou. Ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, ensinando a guardar todos os mandamentos que pelo Espírito Santo eu te entreguei, como está escrito em Atos 1:2, através dos apóstolos. Ou seja, todos os versos da nova aliança são mandamentos da lei de Cristo para nós, os cristãos, para nós, os evangélicos, obedecermos, praticarmos e ensinarmos às pessoas de todas as partes que assim façam. Ele diz, ensina a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. E quando estiverem ensinando a eles a guardar e eles estiverem guardando, saiba disso, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabia que uma das condições para Deus estar conosco na pessoa de Jesus Cristo é uma vida constante de obediência, prática, submissão e rendição à palavra de Deus? Ele disse, se eu estiver em vós, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecer em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Veja que a palavra de Deus, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Veja que uma vida de obediência e permanência nos ensinos de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que nos levará à realização com sucesso dessa tarefa e dessa missão. Faça discípulo. Não importa quem você seja, onde você esteja, não importa qual a sua nacionalidade, o seu povo, o Senhor disse que aí onde você está, no meio em que você está, você tem que fazer discípulo. Então faça discípulo, leve as pessoas a seguir a Cristo, mostre com a sua vida o quanto é importante servir ao Senhor e como faz a diferença quando alguém entrega a vida a Jesus Cristo e anda na sua palavra. A grande verdade é que Deus quer que nós produzamos em todas as partes discípulos que obedeçam ao Senhor. E aí sempre tem aqueles que vão dizer assim, mas não somos nós quem faz discípulo é Deus. O Senhor Jesus, ele diz que se nós convencermos um pecador dos seus pecados, lá em Tiago, diz que aquele que o converte faz com que multidões de pecados seja perdoado. Nós não vamos estar discutindo aqui quem faz ou quem não faz. O Senhor está dizendo, vão e faça discípulo. Ele está dizendo por discípulo. Então, quem é que vai fazer os discípulos? São aqueles que estão recebendo a ordem. Quem que está recebendo a ordem? Os discípulos. Então, quem vai fazer os discípulos? Os discípulos que estão recebendo a ordem. Vai e faça discípulo, como o Senhor te ordenou. Vamos fazer discípulo. O Senhor nos disse, vamos fazer seguidor de Jesus Cristo em todas as partes. E se vamos questionar se é o Espírito Santo, se somos nós, não sei o que... Vamos fazer a obra de Deus. O texto está dizendo, vão e faça discípulo. Então eu olho para um crente lá na igreja e digo, vá fazer discípulo, como o teu mestre, o nosso Senhor, te ordenou. E você olha para mim e diz, vá fazer discípulo, como o teu mestre te ordenou. Ou seja, essa é a grande obra que Deus quer que realizemos. Por isso, meu amado amigo ouvinte da palavra de Deus, chegou o momento em que eu e você precisamos ouvir com amor e prazer a voz do nosso mestre e começar
a fazer discípulo e levar as pessoas de todas as partes a amar essa divina, maravilhosa e majestosa tarefa de Deus, que é a tarefa de fazermos discípulos. Fazermos discípulos que vão estar seguindo Jesus Cristo fielmente, conforme as Escrituras nos dizem. Essa é a nossa meditação de hoje. Eu quero então convidar você que está recebendo essa palavra de Deus, para que você guarde no seu coração e faça o trabalho de Deus enquanto é tempo, porque a noite vem quando não se pode trabalhar. Eu espero que essa palavra que o Senhor colocou hoje na tua mente, no teu coração, ela esteja contigo e faça uma grande diferença. Um bom dia todo especial. Essa é uma mensagem de fé do pastor Francisco da Primeira Igreja Batista em Esperantinópolis para todos vocês que estão sempre nos acompanhando aqui pelas nossas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.